estava vendo um pouquinho sobre a estrutura do DNA, né? Recordou bastante, e a gente falou sobre a replicação, como é que funciona, né? E eu acho que eu esqueci de falar que o Watson e Crick, né, emendando a estrutura com a replicação aqui, né? Watson e Crick descobriram a estrutura, eles escreveram um paper de uma página, vira a página assim, porque tem a figura e tal. É basicamente um paper de uma página descrevendo a descoberta, o que eles propõem para o modelo do DNA. E aí eles submeteram para a revista, né? E o assunto foi considerado tão importante que foi feita uma revisão ao vivo, foi feito um seminário, na verdade. Nova York fica perto ali de Long Island, é o segundo aeroporto, né? E lá em Long Island tem uma praia e é um harbor, né? Uma baía e tem um lugar que era uma antiga fazenda que foi doada para pesquisa, né, para fazer institutos, então as casas são de fazenda, assim, e mais ou menos como o Butantã em São Paulo, ou a Fundação, como é que chama lá na Gameleira? Aquilo lá era uma fazenda também, Fundação Ezequiel Med. Dias, né? Ezequiel Dias, parece que era uma fazenda, alguém me contou. Então, a Cold Spring Harbor Laboratories é um lugar famoso, né? Tem muito curso prático, tutorial lá, muita gente vai para lá, e também tem muito congresso, assim. Então, tem um auditório, não muito grande, parece o tamanho do auditório do ICB, ou até menor, um pouco menor, e tinha lá umas 50 pessoas, a comunidade científica da área não passava disso. Então, todos os figurões que trabalhavam com isso, curiosos para saber a estrutura do DNA, estavam lá. Eles apresentaram um modelo, né, a dupla hélice, o pareamento de uma fita com a outra através do pareamento de Watson e Crick, beleza. Toda a estrutura eles descreveram. E a última frase do paper eu trouxe aqui para vocês, né? Eles falam exatamente isso daqui. Quer dizer, era um paper sobre estrutura, mas eles falam da replicação. Olha aqui, ó. O pareamento específico que a gente postulou, né? O pareamento de Watson e Crick, né? A com T, C com G, imediatamente sugere um possível mecanismo de cópia do material genético. Então, a estrutura sugeria que ele era um material genético e como que seria feita a passagem do material genético para gerações futuras, né? A fita Watson serviria de molde para Crick e a fita Crick serviria de molde para Watson, né? Aplicação semi-conservativa. Mas o que eu queria falar muito era da reação, né? Vocês lembram que esse nucleotídeo ele é mudado de lugar e colocado de frente para esse. Se as pontes de hidrogênio se firmarem, ele fica paradinho lá um tempo, e aí os magnésios, um estabiliza o pirofosfato e o outro faz a catálise mesmo, né? Então, o magnésio finge que quer se ligar aqui, finge que quer se ligar aqui. Quando esses caras estão distraídos se ligando em alguém, ele fala assim: vai embora. E aí esse cara falou: ué, mas eu estava ligado nele, vou ligar nesse cara que está aqui, esse aqui também. E aí liga, né? É assim que é feita a catálise, né? Então, o próximo nucleotídeo ele vai chegar aqui embaixo, né? E ele vai ter três fosfatos e ele vai ter que atacar uma desoxirribose no 3' OH. Nós vamos a um veneno na nossa reação de sequenciamento, que é uma desoxirribose, que ela é desoxi no 2', vocês ainda lembram, né? 1', 2', 3', e ela é desoxi no 3' também.
Como que a gente chama uma coisa que é desoxi e desoxi? Ela é didesoxi, né? Duas vezes desoxi, tá? Então, nós vamos ver como é que foi feito o sequenciamento. E aí eu tenho que compartilhar uma outra apresentação aqui, que vai ser essa daqui. Eu já vou colocar aqui assim. E vou compartilhar essa azulzinha aqui para vocês. Muito bom. Eu não contei essa história desse slide no ano passado para vocês, não, né? Meus 61 anos de idade, eu dou aula na bioinformática e dou aula para vocês também. No começo, eu dou essa mesma aula nos dois lugares, então eu acho que eu não mostrei essa foto para vocês, não, né? Estou igual mãe chamando filho e trocando os nomes, não, né? Um dia eu tinha que dar um seminário lá no Uruminas, e eu queria essa foto, cara. Eu queria o cara olhando um gel de sequenciamento, mas não tinha, não achava. Eu olhei para frente, eu tinha uma câmera fotográfica, e era uma câmera, o celular não tirava foto naquela época, não. Eu peguei aquela câmera digital, minha primeira câmera digital era uma câmera digital. Aí eu fui lá no laboratório de vírus, no bloco F4, tinha um cara lá que nem sabia o que que era esse geossequenciamento. Falou: "Ó, esse aqui é o gel. Você pode fazer uma cara de cientista aqui olhando para ele?" Ele fez a cara bonita. O cara nem trabalha com isso, não. Ele esse gel de sequenciamento ele roda aqui, ó, numa cuba de eletroforese, né? É um gel de poliacrilamida que você coloca entre duas placas, você coloca poliacrilamida, ela solidifica, aí você coloca os DNAs aqui em cima, tem um fio de platina aqui, né? E o DNA vai migrar para o polo vermelho, né? O polo vermelho é grudado aqui, que é o positivo, o DNA vai migrar para o polo vermelho. O polo preto da fonte, o cabo preto da fonte aqui, que é o cabo negativo, né? Então, beleza. Aí o DNA migra para cá. Esse cara aqui, ele fez a reação que eu vou contar para vocês, mas a gente na Biomol nem dá muito a aula com o gel e tudo, porque usava radioatividade, né? Então, aqui vocês estão vendo, parece que vocês estão vendo quatro amostras, mas na verdade aqui é uma amostra onde tem quatro canaletinhas, ACGT, ACGT, ACGT e ACGT. Você vai ler os As aqui, os Cs, o G e o T aqui. Então aqui tem quatro sequências, mas aqui tem uma sequência que estão mais para frente. Então, o que que esse cara fez? Às 9 horas da manhã, ele pôs as quatro amostras aqui e começou a correr. Elas começaram a correr e começaram a cair fora do gel. Aí ele voltou às 9 da noite e ele colocou as mesmas aqui. E aí de manhã ele parou isso aqui, né? Então, o começo da sequência ele vai ler aqui, assim, né? Daqui para cima que lê. E aí ele vai continuar aqui, tá? É engraçado que ele tinha que ler e alguém tinha que anotar. Então, a maioria das pessoas não existia ficar, né? Você sabia isso daqui? Não existia ficar. O que que é ficar? Ficar não existia. A galera namorava. Então, quando a namorada dele chegava no final da tarde, ele ficava lendo as bases aqui, A, G, G, C, G, G, T, e a namorada ficava anotando. Ou então ele ia no laboratório da namorada e ela lia e ele anotava, né? Era muito comum precisar de duas pessoas para sequenciar um DNA e por isso os namoros eram bem estáveis naquela época lá. Eu não vou dar muito detalhe do gel, não, mas vocês vão ver a mesma coisa aqui no sequenciamento dessa máquina aqui. Essa máquina foi comprada para a Rede Genoma Nacional, que sequenciaram uma bactéria, que me falha o nome agora, uma bactéria roxa, que tem no Amazonas, no Rio Negro, na verdade. E, e aí foi feito o genoma dela, e para isso foram compradas umas 25 máquinas,
e foram espalhadas pelo Brasil. Essa daqui ficava no laboratório da professora Santuza, tinha uma no laboratório da professora Glória e uma no laboratório do professor Fabrício, no ICB. Então, e tinha na Amazônia, tinha no Nordeste, no Sul, todo lugar. Então, essa máquina aqui, ela faz a mesma coisa que esse gel, né? Só que em vez de colocar as amostras num gel para correr aqui, você coloca as amostras numa placa de 96, 96 porque aqui é uma dúzia, né, de pocinhos, e 8 dúzias são 96. A, B, C, D, E, F, G, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 96. A reação é feita nessa máquina de PCR, mas não é um PCR. A gente usa ela só como um banho a 37 graus, tá? Tudo bem. E aí depois você coloca aqui dentro e eu vou mostrar o que acontece, né? Você coloca essa placa aqui, fecha, e aí vão descer capilares, 96 capilares vão descer aqui assim, ó. Aqui que é ela mais ou menos por dentro. Esse aqui é de 384, mas assim, imagina que tem 96 capilares descendo ali, e é um capilar, ele é um tubinho de vidro, sei lá, com oco, né? E aqui você preparou ele com o mesmo gel de poliacrilamida que você prepara aquela placa lá, né? Então, assim, ele suga o DNA inicialmente com uma voltagem muito alta, depois com uma voltagem baixa, o DNA vai andando atraído também do mesmo jeito pelo polo positivo, né? Então, o DNA vai sendo atraído para cá, e quando ele passa aqui em cima, tem um laser que excita um corante, e a gente chama fluoróforo, não é um corante, é um fluoróforo, é uma substância que fluoresce. E aí ela emite uma fluorescência e você vê numa câmara CCD que está aqui atrás, eu acho. Cadê a câmara? Eu não sei exatamente onde é a câmara. Eu não sei se, eu acho que é aqui que ele passa, tem o laser, tem uma câmara. Então, assim, você excita o composto fluorescente e você vê que tipo de fluorescência que passou aqui, se foi amarela, verde, azul, né? Então, o comprimento de onda. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem que usar sempre um primer, né? Esses caras branquinhos aqui estão representando um primer, né? É uma pena que está animado de um jeito que eu não consigo parar, mas vamos lá. Você tem uma fita molde, vai ser sequenciada de cada vez. As DNAs polimerases que vão ser usadas aqui, elas não iniciam síntese, então você precisa ter um cara que é complementar a isso aqui, né? Eu estou representando vários, mas cada um vai grudar numa molécula, né? E aí, deve estar difícil de ver com a luz acesa, mas você vai polimerizando o DNA normalmente, aquilo que a gente estudou na aula, até que entre uma unidade interruptora. Ela tem duas características. Uma fluorescência específica, né? O A aqui está representado por amarelo, e a desoxirribose deste A aqui, ela é de desoxi, de tal maneira que você interrompe. Então, você tem As normaizinhos, né? Quer ver, ó? Vai aparecer um monte de A que está em preto aqui. Um dia eu troco essa cor. Tá vendo? Até que um A entra e ele envenena. Ele está em baixa quantidade na reação. Ele entra e envenena. Então, todas as bases, em uma ou outra ocasião, vão acabar sendo envenenadas naquela posição, né? A reação é feita para que você consiga envenenar todas as posições e bloquear a síntese, porque você usa o de desoxi. Quem ficou famoso foi o Sanger, né? Agora, olha, tudo que você tem que fazer é pôr o capilar e fazer eletroforese. As pequenininhas vão na frente
Quando passa pelo laser, o laser excita e ele vê uma luz amarela. Ele fala: opa, essa molécula foi interrompida por um A. Depois ele vê um verde, aí fala assim: nossa, essa molécula foi interrompida por um G. Eu troquei as cores, né? Aí vem um C, aí ele fala: olha, essa molécula foi interrompida por um C, porque percebam que isso aqui é uma escadinha, né? As bases vão, as bases fluorescentes são as últimas, mas o tamanho da molécula é o tamanho da molécula que essas bases aqui fizeram acontecer. Então, essa aqui é a primeira lá em cima, depois vem um G, depois vem um C. Ideia brilhante do Sanger. É, esse método ele foi muito popularizado e ele é usado com substâncias radioativas. Você coloca radioatividade no A, né? Coloca um A simples, né? Ou, na verdade, a gente usa C. Você coloca um C radioativo, aí todas as vezes que ele entra, ele confere radioatividade, e tem um de desoxi, que nesse caso não precisa ser fluorescente. É só um de desoxi mesmo. Só que como você vai revelar por radioatividade, você não pode pôr todo mundo no mesmo tubo, né? Você coloca aquelas canaletinhas uma do lado da outra, tá vendo? Por isso que tem aqui ACGT, 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 ACGT. São quatro canaletas correndo, né? Porque cada uma você interrompe com um veneno, de desoxi A, de desoxi C, de desoxi G e de desoxi T, tá? Muito bem. Por que que eu falei nessa ordem de desoxi A, de desoxi C, de desoxi G e de desoxi T? Por quê? Por que que eu não falei ATCG? Por que que eu falei ACGT? O que que essa ordem tem? Quem sabe me dizer ACGT? O que que tem de mais isso? Tum, tum, tum. Não? Ninguém? Tá separando os aminos dos cetonas? Poderia, né? Alguém tem alguma outra teoria? ACGT? Que isso? Você estudou legal a aula. Isso aí tá, que você falou está correto. Mas não é a razão, não. Ninguém descobre um outro tipo de padrão? Ordem ACGT? alfabética? Ordem alfabética. Você consegue distinguir a idade de um professor se ele falar as letras ATCG, por exemplo, tem que ser bem mais velho que eu. E hoje já tenho 61 anos, né? É porque quando as máquinas apareceram, a máquina que fabrica óleo, a máquina de sequenciar, todas a ordem que você colocava os reagentes assim, começou a ter uma onda. Foi um meme que ficou, né, de usar a ordem alfabética, tá? Então é muito comum e é chique, né, você falar das bases A, C, G, T na ordem alfabética. Vocês podem reparar que assim, um professor mais velho que eu, dando biomol, cara, já não tem, tá tudo aposentado, eu acho. Mas se vocês acharem por aí um filme, né, alguma coisa, quem sabe você pode ver. Ah, TCG, né? Claro que não. Todo mundo fala na ordem alfabética. Bom, então a gente estava lá num jeitinho aqui de que a gente viu que a gente paralisava o DNA nessa ordem aqui e tal, ia detectando a fluorescência, porque a gente ia interrompendo, e como a fluorescência é diferente, você pode colocar tudo num tubo só, porque na hora que o laser excita quem está passando, ele sabe quem é, pela fluorescência diferenciada. No caso do gel radioativo, vai passar uma banda radioativa. Você tem que fazer separado, envenenar com A num tubo, com C no outro, com T no outro e no G. Se vocês forem procurar alguma animação para dar seminário, é bem possível que tenha as coisas em canaletas diferentes, em tubos diferentes. Na verdade, não, é tudo num tubo só, o que facilita muito, porque multiplica, né? Você consegue fazer 96 sequências.
E aí nós vamos ver lá depois no final do curso, na parte de bioinformática, que a gente obtém esse fluorograma, né? Esse fluorograma aqui de fluorescências. Aí um programa de computador vai determinar a transformada de Fourier desses picos aqui e vai extrair quais são as bases, tá? É um programa chamado FRED. Eu vou explicar para vocês os detalhes desse lindo programa FRED, mas então é mentira que o sequenciador você conhecia. Ele produz o fluorograma, né? Isso aqui também é chamado de cromatograma pelos bioinformatas. Não tem quem tire deles, mas eu conheço duas pessoas neste Brasil, professor Fabrício da genética e uma amiga minha, Luísa Lina Vila, do ex-Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, que fechou lá em São Paulo, que também chama de fluorograma. Todo mundo fala de cromatograma. Então, o Sanger ganhou um prêmio Nobel, né? Ganhou um prêmio Nobel, era um professor, fizeram um instituto com o nome dele, The Sanger Center, que era o centro de sequenciamento mais importante da Inglaterra, né? Beleza. E aí, senhoras e senhores, do lado ali do laboratório do Sanger, tinha o laboratório do professor Gilbert, né? Nenhum professor de biomol dá essa aula aqui, mas assim, eu faço questão, principalmente para o noturno, porque Gilbert ganhou o prêmio Nobel junto com Sanger pelo sequenciamento. Beleza. Só que o professor Gilbert, ele tinha um técnico, né, que trabalhava lá com ele, e o técnico estudava à noite, fazia química. Não era biologia que nem vocês, ele estudava química. Podia ser biologia. Ele estudava química e eles tiveram uma ideia, porque era na época da radioatividade, eles tiveram uma ideia de marcar a ponta do DNA com radioatividade e o Maxon ia lá na faculdade, falava com os professores e pesquisava reações que vocês viram que a arte do Sanger foi interromper e fazer essa escadinha, né? A ideia do Gilbert, do Max e Gilbert, né, essa dupla, era marcar a ponta com radioatividade e achar reações que cortavam no A, no C, no G e no T para fazer uma escadinha, cortando em todos os As possíveis, todos os Cs, todos os Gs, todos os Ts. Aí eles foram lá descobrindo, aí o Marx ia para a biblioteca, conversava com o professor. Eles não conseguiram uma reação para cada um, tá? Não conseguiram. Mas eles conseguiram um método contemporâneo até no local, né? Tipo assim, eles eram vizinhos, né? O Gilbert era o chefe de um laboratório e o Sanger do outro, e o Max e Gilbert mais ou menos na mesma época, eles mostravam para o outro, não era uma competição, era. E aí eles ganharam o prêmio Nobel juntos, porque descobriram o sequenciamento do DNA, né? Foi uma coisa importantíssima. E aqui está como é que funciona o método de Max e Gilbert. Então, eu vou deixar para vocês na quinta-feira para vocês verem os filmes, mas eu acho que convém eu explicar aqui como é que era. Bom, primeiro, os desenhistas de livro, eles pegam uma molécula de DNA que, na verdade, vai ser mais comprida, né? Falta de economia de tinta, ficou desse tamanho só, mas é uma molécula mais comprida, com a ponta marcada. Você não consegue marcar uma ponta do DNA. Isso aqui é assim: você tem o fosfato que fica aqui na pontinha, porque começou com um nucleotídeo com 3 fosfatos pendurados, né? Você trata com uma fosfatase, você arranca o fosfato e depois você pega uma enzima polinucleotídeo quinase, polinucleotídeo sinase, que é uma enzima que consegue colocar um fosfato aqui, tá? Beleza. Na hora que você vai dar o fosfato, você compra um ATP
Pena que eu mudei a minha apresentação, né? Você compra um ATP com ribose mesmo, tá? ATP, aquele da mitocôndria. Você compra um ATP com o fosfato gama radioativo. Gama é o terceiro, tá? O que está mais distante, porque esse ATP vai virar ADP, né? E o terceiro fosfato vai ser colocado aqui, né? Como ele está radioativo, pimba, você marcou. Só que você marca as duas pontas, porque você vai pegar um DNA dupla fita, que tem a fita de cima, que o desenhista não desenhou, a fita de baixo, que o desenhista não desenhou. Você vai marcar essa ponta aqui, vai marcar a ponta lá. Mas já na época tinha, nós vamos estudar na próxima semana, enzimas de restrição que conseguem cortar o DNA num localzinho. E aí depois você separa num gel, tipo desses aqui, pega o cara maior e joga fora o cara menor, tá? Eu faço questão de falar isso porque para trazer vocês para a realidade. Não tem como você pegar uma molécula assim e marcar a ponta assim. É dupla fita, marca os dois lados, né? O fosfato final vai estar nessa fita do lado de cá e vai estar destilado na fita que vem, né? Uma fita tem o fosfato nesse rabo e a outra fita tem o fosfato no rabo de lá. Aí você corta de maneira simétrica, joga o pequeno fora, fica com esse, tá? Ele pode ser dupla fita, sim, não tem problema, porque você só vai enxergar quem tiver radioativo. Beleza. Então agora o seu problema é cortar aqui, 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 né? Cortar nos vários lugares. Eles acharam uma reação que cortava em purinas, tá? No vídeo tem qual que é o tratamento químico. Você trata em purinas, né? Então você vai cortar nos A's e nos G's, tá? Claro que você vai fazer um tratamento químico que a gente chama de suave, mild, in English, né? Suave, de tal maneira que você não vai cortar forte, porque senão, se você cortar entre todos os lugares, você só vai ter o fosfato ligado no G e acabou, né? Mas você fazendo um corte suave, você vai cortar aqui nesse G ou nesse C, desculpa, não sei não, nesse G é purina, nesse G ou nesse A, ou nesse G ou nesse A. Então, você tem moléculas de tamanho daqui até o G, daqui até o A, daqui até o G e daqui até o A. Você começou a criar a sua escadinha, mas ela está com os degraus meio bâmbios. Eles acharam uma outra reação química que tem no filme que corta aí sim, especificamente no G, né? Aqui estão desenhadas as moléculas, né? De como que elas ficam, né? E aí eles tinham uma reação que cortava em C, especificamente em C, e outra em pirimidina. E aí eles geraram toda aquela escadinha, igual aquilo que vocês viram lá no tubinho, né? E aí corre um gel, como eu falei, que naquela época era gel mesmo, de poliacrilamida. Você coloca as amostras aqui em cima, coloca um fio de platina positivo aqui, os DNA são atraídos e eles migram, e o menor vem primeiro, né? Então, o menor é esse aqui, tá? Então, beleza. Então, esse cara aqui, ele tem uma banda, quando eu corto em pirimidina, né? E quando eu corto em citosina, tá? Beleza? Ele dá essa banda desse tamanho. Então, em quem que eu cortei? Eu cortei no T ou eu cortei no C? Se eu tivesse cortado no T, daria uma banda aqui. Beleza. Mas não teria essa banda, tá? Essa banda aqui existe porque quando eu corto em C, eu tenho essa banda aqui também. Então, aqui nessa posição, a primeira posição é um C, porque deu banda aqui e aqui. Beleza. A segunda posição, a reação que corta em pirimidina cortou e deu um cara desse tamanho, né? Beleza. Mas a reação que corta em citosina não deu, cara. Então, essa posição tem um T. Tá? A posição seguinte, de três bases aqui, né, deu uma banda aqui, né, que é cortada quando eu corto em purinas. Mas quando eu cortei com a reação específica de G, não deu a banda. Então, logo isso aqui é um A, né, porque não é G, então é um A. Beleza. O próximo, então, é uma banda que tem no C e tem no C mais T. Você já começou a pegar a manha, né? Se tiver nas centrais, é a central, né?
Se tiver na central, é central. Se tiver só na lateral, é a lateral, né? É o T, é a outra base, né? Então, aqui ficou C, T, A, C, né? Aqui ficou G, né? Porque cortou específica por G, mostrou que é um G, né? Aqui não conseguiu mostrar que é um C, então tá sugerindo que é um T, né? E aqui não conseguiu mostrar que é um G, está sugerindo que é um A, tá? Qual dos dois vocês gostaram mais, assim, de elegância? Sanger ou Max e Gilbert? É só uma opinião. Cri, 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 cri. Sanger. Você gostou mais do Sanger, né? Elegante, com aquela enzima e tudo, muito bem. Bom, eu tenho que Professor, comentar. Oi. desculpa, uma dúvida. No sequenciamento de sangue, como que você define o primer quando você não sabe a sequência que você está sequenciando, né? Você não sabe Grande como que ele vai encaixar. pergunta. Grande pergunta. Tudo que era clonado naquela época, você cortava o DNA que você queria sequenciar, né? E clonava ele num plasmídio de sequência conhecida. Então, o primer, ele não é complementar ao que você quer sequenciar. Ele é complementar um pedaço do plasmídio, né? Que é um DNA circular, que a gente vai contar depois na próxima aula, né? Então, ele é complementar um pedaço do plasmídio. O plasmídio é um DNA circular, você clona o DNA dentro desse plasmídio, então esse primer aí é para a sequência do plasmídio, entendeu? Agora, se eu não tivesse clonado ele, eu posso pegar um pedacinho de DNA desse tamanho, tá? Dupla fita, né? Eu pego o DNA cortadinho lá, trato com ligase e ele gruda nas extremidades, tá? Então seria essa possibilidade. Se você for pensar num DNA em solução, você pode ligar com ligase um DNA conhecido nas extremidades. Mas no caso, para você manipular DNA, você sempre põe o DNA no plasmídio. Então esse primer não é complementar ao DNA que você quer sequenciar, respondendo a sua inteligente pergunta, né? Porque como é que você vai sequenciar se você não sabe? Basicamente, você liga um DNA conhecido nas pontinhas e aí você já sabe o que é, entendeu? Basicamente, ligando adaptadores. Beleza. Muito bem. Então, eu quero dizer para vocês que o professor Cláudio Bonjardim, muito alto, da virologia, talvez dê micro para alguém do diurno, não sei se dá aula de micro ainda. Ele trabalhou em São Paulo no laboratório da frente do meu, né, que a gente fazia doutorado juntos. Nos congressos a gente tocava violão, fazia serenata para os quartos das meninas. E ele trabalhava lá no laboratório em frente do meu e ele sequenciava DNA. Era a única pessoa que eu conhecia que sequenciava DNA. E ele fez sequenciamento de Maxa e Gilbert na tese inteira dele. Ele foi a pessoa que descobriu pela primeira vez que num intron, que eu vou explicar para vocês, pode ter uma mutação, né? Uma mutação que afetava o fenótipo eram leveduras, né? A mutação estava no intron. Ele fez isso tudo por sequenciamento. Na tese dele, ele sequenciou bastante. Aí ele veio para Belo Horizonte, né? Ele que me trouxe para cá. Ele veio primeiro, passou no concurso lá na Micro, tá? E ele começou a fazer sequenciamento lá. Mas lá ele já começou com sequenciamento de sangue, porque é muito mais prático, né? Você coloca a enzima, tem que trabalhar com a mesma radioatividade e tudo mais, e corria o gel, e tinha que correr gel também. Era tudo muito fácil, só que não tinha todo aquele tratamento químico. Então, ele mesmo falou para mim, que, Miguel, eu nunca mais faço Max Gilbert. Então, é uma diferença muito grande.
E aí, quando se bolou de colocar o fluoróforo, né, se viu que podia ser automatizado. Então, eu estou falando para vocês aqui do que a gente chama de primeira geração de sequenciamento, tá? Primeira geração, na verdade, ela foi em gel. Você não tinha as bases fluorescentes, as companhias que faziam isso não tinha tecnologia para deixar as bases fluorescentes, o primer era fluorescente e era uma fluorescência só, tá? Uma cor só, não tinha quatro cores. Então, o primer era fluorescente, você fazia polimerização e você precisava ter quatro tubos. Um onde você ia colocar didesoxi A, o outro didesoxi C, o outro didesoxi G e o outro didesoxi T. Aí você corria os géis e em vez de você ter era a banda mesmo, né? Só que em vez de você ter como Max e Gilbert, essas bandas dobradas, você tinha uma banda aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? As bandas eram específicas, não tinha esse negócio de reação para purina e para G, né? Então, eram bandas específicas, mas era assim, pá, 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 né? Era assim. Esse sequenciador aqui, que era um gel, que o primer era fluorescente, né? O primeiro do Brasil foi comprado pelo professor Sérgio Pena, que agora está aposentado, mas vocês devem conhecer, da companhia Gene de diagnósticos moleculares e tal. E ele tinha convidado uma aluna que tinha feito mestrado com o Cláudio Bonjardim, tinha feito sequenciamentos com gel radioativo, né? Nesse laboratório aí, e a aluna pilotou o sequenciador ALF, chamava ALF, que era com gel, mas ele tinha uma câmara para detectar fluorescência aqui embaixo. Então, as bandas passavam e ele detectava fluorescência. A Glória Franco, né, que era essa aluna, fez doutorado com o Sérgio Pena, foi aluna de mestrado do Cláudio, e ela não tinha que ler aqui, né? Então, o namorado dela lá de Vitória não podia ajudar, mas bem tinha a amiga Jaqueline que podia ler, mas ela não precisava que alguém ficasse anotando, porque o sequenciador anotava, tudo que ele fazia ele anotava. Agora, ela fez muito gel na vida, junto com a technician técnica do laboratório, a Kátia, né? E fizeram um projeto de transcriptoma de xisto em 1900 e Guaraná com rolha. Guaraná tinha rolha ainda lá. Então, isso foi a tese de doutorado dela, começou com esses, e ela nem sonhava em ver isso aqui na vida, né? Isso aqui aconteceu depois, né, quando as redes de genoma começaram a aparecer no Brasil, né? Então, esse é o sequenciamento automático de first generation, né? Eu vou contar para vocês como é que funciona os next generation na próxima aula, né? Vou passar para vocês os filmes e aí vocês vão ver a evolução desse daqui. E vocês não vão ver em lugar nenhum, só na minha aula, o Max e Gilbert. Tem na internet, é claro, mas no livro de bioquímica ninguém fala dos pobres coitados. Ganharam o Nobel, meu. E eles eram colegas. Então, assim, e o Maxan era como vocês, né? Um aluno que fazia, quer dizer, trabalhava durante o dia e fazia universidade à noite e foi descobrindo as reações e implementando, né? Foi uma inovação. Muito bem. Então, esse é a base do sequenciamento. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa aqui. Acho que já falei tudo, né? E contei as histórias desse sequenciador. Vou contar mais história lá na parte do final do curso, quando a gente for falar de bioinformática, eu vou voltar na história desses sequenciadores, contar um pouco de história para vocês, e é assim que funciona. Hoje em dia, esse sequenciador que tem uma amostra em cada lugar, eu vou contar nos dedos aqui onde é que tem. Se eu precisasse usar um desses, eu ia
comprar essa sequência, custa R$10 para sequenciar um negócio desse aqui. Tem na veterinária uns caras que têm essa extensão, eles fazem. Esses sequenciadores aí no ICB, eu acho que eles quebraram tudo. Eu acho que tem um de uma outra marca no Evanguedes, talvez. Não sei se Santos ainda tem um. Eu sei que acho que só tem na veterinária e é uma empresa que trabalha lá que sequencia para a galera. É muito incomum hoje em dia você sequenciar uma molécula, mas é necessário. Sabe para quem? Quem? Sabe quem? Quem está fazendo vacina lá no CT de vacinas, que está fazendo biotecnologia, que liga um pedacinho de DNA no outro para poder produzir uma proteína numa bactéria, purificar essa proteína e fazer dela uma vacina, né? Injetar na gente, vacinar a gente. Essa galera aí, essa galera fez o curso que vocês estão fazendo agora, a disciplina que vocês estão fazendo agora, né? Essa galera é do mundo da biomol, tá? Né, que tem que clonar um plasmídio com os pedacinhos, pôr esse plasmídio numa bactéria, produzir a proteína spike do coronavírus, purificar ela, injetar, criar anticorpos, né? É uma vacina com uma proteína purificada assim. Se vocês forem muito curiosos, vocês podem ir no final do ensino remoto de vocês e assistir uma palestra que eu trouxe especialmente para a minha turma de Biomol do semestre passado. Eu falei, Santos, dá uma palestra para os meus alunos sobre a vacina da FMG? Ela falou, claro, Miguel, vou lá. Aí eu divulguei, veio gente do CB inteiro, né? E aí tá gravada aqui, eu vou mostrar para vocês verem que essas técnicas de biomol, elas podem ser usadas para tecnologia, né? Então, tururu, cadê meu site aqui? Eu acho que é, não é isso não. Parará. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Beleza. Então, assim, eu não quis avançar muito hoje, porque ensino remoto, né? Então, aqui tem uma aula especial sobre a vacina do FMG, mas, assim, para entender bem mesmo, a gente vai ter que passar pelas aulas de clonagem, plasmídio, PCR, tá? Então, na próxima quinta, eu vou ver se eu faço presencial ou eu passo para vocês. Vocês vão trabalhar com sequenciadores de nova geração e essa é a primeira geração que eu contei para vocês. Vocês vão ver os Next Generation. Os Next Generation, eles produzem muito mais leituras. E depois deles tem o Next Next, né? O Third Generation, se você quiser, mas ficou mais popular o Next Next, quer dizer, a próxima da próxima. E que são sequenciadores que fazem sequências muito longas, né? Então, vocês vão ver como é que eles funcionam. Eu copiei para vocês o link, eu vou mandar tudo direitinho para vocês sobre esses filmes aqui, né? E aí vou mandar essa aula também, aí vocês vão assistindo, e aí eu vou ver se eu dou aula ao vivo, se eu venho aqui, ou se eu deixo vocês fazendo a tarefa já durante a aula. Posso pedir para tarefa ser em dupla? Vocês conseguem formar duplas para fazer minhas tarefas? O que que vocês acham? Pode Deixa eu ser. vou fechar minha gravação aqui, peraí.